Olá, eu sou o Dr. Taiguara, sou médico generalista e hoje no segundo vídeo nós vamos falar sobre o MAPA, o exame também conhecido como monitorização ambulatória da pressão arterial em 24 horas. Geralmente o diagnóstico de pressão alta, de hipertensão arterial, não exige muita dificuldade. Geralmente é um diagnóstico fácil feito em atenção primária, nos consultórios de medicina geral ou familiar. Porém, existem alguns pacientes que nos geram dúvida com esse diagnóstico. Principalmente aqueles pacientes que têm o efeito do jaleco, da bata ou do avental branco. Esse efeito é uma elevação da pressão arterial em consultório, ou seja, o paciente vem em consultório e mantém cifras tensionais maiores a 140/90, porém em casa o paciente traz relatos de cifras tensionais normais, inclusive em alguns casos até bem menores que 12/8. Então nos deixa com um pouco de dúvida sobre o diagnóstico desse paciente. Outro caso também são pacientes que têm dificuldade para manter a pressão normal já tratados. São pacientes que tomam 2 ou 3 medicamentos e não conseguimos fazer com que essa pressão normalize. Então a gente monitora também o tratamento com o MAPA. Um terceiro caso são os pacientes que referem sintomas. Apesar da hipertensão ser uma doença classicamente assintomática, que não gera sintoma nenhum, somente suas complicações é as que vão gerar sintoma, existem alguns pacientes que referem tontura, dor de cabeça e correlacionam isso com elevações das cifras tensionais. Então a gente usa também para esse tipo de paciente. O exame, ou seja, o aparelhinho que faz o exame, consta de uma bolsinha. Essa bolsa é colocada na cinta do paciente, no cinto do paciente, tá? Ou da paciente. Uma alça que é apoiada no ombro contralateral. E a parte importante seria esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é como um aparelho normal de aferir a pressão, só que a diferença é que ele vai aferir a pressão a cada 15 minutos com o paciente acordado e de 20 em 20 minutos quando o paciente está dormindo. Já é programado, tá? Para um certo horário ele muda isso aí. Esse é o bracelete com o manguito, que é normal, comum, é o que você vê em consultório também. É colocado no braço do paciente e é deixado durante as 24 horas. É muito importante que durante esse exame o paciente mantenha todas as atividades normais. O paciente não deve guardar repouso e não deve fazer esse exame internado. O paciente deve fazer esse exame mantendo a rotina diária de tudo que ele costuma fazer. A segunda coisa, é importantíssimo, se o paciente for submetido a um esforço ou tiver algum sintoma durante o dia, carregar uma folhinha em que ele vai anotar o horário e qual sintoma ele teve, inclusive se anota as refeições também. Na verdade a gente faz um diário do paciente: acordei tal hora, almocei tal hora, tomei café tal hora, subi uma escada com 10 degraus tal hora, tive tontura essa hora. É importante que o paciente anote para a gente correlacionar bem se existe algum, principalmente de sintomatologia, se existe algum sintoma que está realmente sendo causado pela pressão alta. No final das 24 horas é feito um laudo, um informe, que é gerado por um cardiologista e que vai me dar a pressão média das 24 horas. Baseado nessa pressão média eu tenho um diagnóstico muito mais certeiro se esse paciente é portador de hipertensão arterial ou não. Muito obrigado, até a próxima.